boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de dezembro. O plenário do Supremo retoma o julgamento das ações que questionam a execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Para a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, o modelo de execução financeira e orçamentária das despesas decorrentes de emendas do relator viola princípios republicanos da publicidade e transparência. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Após audiência de custódia, a Justiça mantém prisão do indígena suspeito de cometer atos antidemocráticos, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Superior Tribunal de Justiça decide que passe livre para pessoas com deficiência não se estende ao transporte aéreo. E ainda, ministro Bruno Dantas toma posse como presidente do Tribunal de Contas da União. O Supremo retomou hoje o julgamento das ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. Existem 4 tipos de emendas feitas ao Orçamento Geral da União e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, nem o destino desses recursos. A discussão sobre a transparência dessas emendas chegou ao Supremo por meio de ações propostas pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação desses recursos, da forma que está sendo feita, prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente o pagamento das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. No primeiro dia de julgamento, houve as sustentações orais. Na retomada da discussão, a presidente do Supremo e também relatora das ações, a ministra Rosa Weber, abriu a sessão informando que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, enviou um ofício ao STF em que comunica a apresentação de um projeto que busca aprimorar o processo de transparência das emendas de relator. A louvável preocupação do Congresso Nacional de se debruçar sobre o tema com vista a ampliar a transparência da sistemática da apresentação das emendas de relator geral, estabelecendo os critérios de proporcionalidade e de impessoalidade na aprovação e execução dessas emendas no âmbito do Parlamento, confirma a adequação da liminar que exarei nestes autos e que foi referendada, e além disso, referendada pelo Supremo, além de confirmar a impropriedade do sistema até então praticado. Na sequência, Rosa Weber começou o voto fazendo histórico e relembrando a CPMI do orçamento, ocorrida em 1993. Para o escopo do julgamento em causa, mais importante do que examinar os detalhes do esquema da máfia das sanguessugas, interessa avaliar as conclusões da CPMI acerca dos fatores político-institucionais determinantes da repetição das irregularidades já diagnosticadas nas CPMIs do PC Farias e do orçamento, envolvendo diretamente as autoridades e parlamentares que desempenhavam esses papéis importantes
no Congresso. Rosa Weber também destacou os valores destinados às emendas de relator. No exercício financeiro de 2020, mais de 36 bilhões de reais foram destinados às emendas parlamentares em geral, dos quais 20 bilhões de reais foram consignados apenas para as emendas do relator. Sozinho, o relator geral obteve mais recursos do que todos os demais congressistas, bancadas estaduais e comissões juntos. No voto, ela ainda ressaltou que o orçamento passou a servir a interesses eleitorais. Os fatos subjacentes ao chamado esquema do orçamento secreto revelam a progressiva tomada do orçamento público federal por congressistas que compõem a base do governo no Congresso, pondo-se o orçamento federal, desse modo, a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares integrantes da coalizão presidencial. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais. Agora há pouco, a ministra Rosa Weber concluiu o voto, julgando procedentes os pedidos para declarar incompatíveis com a Constituição as práticas orçamentárias do chamado orçamento secreto. Para Rosa Weber, as emendas do relator geral do orçamento são exclusivamente para correção de erros e omissões, proibida a utilização indevida para fim de criação de novas despesas. Depois do voto da relatora, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto dos demais ministros. A segunda turma do STF anulou a audiência de instrução e julgamento de um homem acusado de lesão corporal leve. Ele sofre de psicose crônica. Os ministros entenderam que o réu deve ter acesso aos benefícios previstos na lei dos juizados especiais. O homem foi denunciado por cortar o rosto de um primo com uma faca. Desde o início do processo, a Defensoria Pública de São Paulo pediu que ele fosse beneficiado com a Lei 9.099, de 1995, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo e dos juizados especiais. Uma das medidas previstas nessa lei é a suspensão condicional do processo, em que o juiz estabelece algumas regras, como proibir o acusado de frequentar certos lugares. Mas o pedido dos defensores públicos foi negado em 3 instâncias da Justiça, com o argumento de que a lei não se aplica a pessoas sem condições de entender o que fizeram de ilegal e o que a Justiça decidiu. A Defensoria, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, a segunda turma do STF anulou a audiência de instrução e julgamento e determinou a realização de uma outra audiência, chamada de preliminar, para que o homem seja beneficiado com a Lei 9.099. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, vedar o uso dela é uma discriminação à pessoa com doença mental. Após a audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão do indígena suspeito de cometer atos antidemocráticos em Brasília. Ele foi preso depois de determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Justiça decidiu manter a prisão do indígena José Acácio Sererê Chavante, depois dele ser ouvido por cerca de 2 horas em audiência de custódia no fim da tarde dessa terça-feira. A prisão do indígena foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. A alegação é que, segundo investigação da Polícia Federal, Sererê Chavante tem organizado grupos com indígenas e não indígenas para cometer crimes como ameaça de agressão e perseguição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Só nessa semana já foram registrados pela Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal atos antidemocráticos em frente ao Congresso Nacional,
no Aeroporto Internacional de Brasília, no estacionamento de um shopping e ainda em frente a um hotel onde estavam hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos, antes da cerimônia de diplomação realizada no Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. Diante disso, a Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Distrito Federal requisitou ao Comando-Geral da Polícia Militar que informe como tem atuado ao enfrentamento aos atos de violência, com dados da operação e relatório das ocorrências. O prazo de resposta é de 5 dias. O Tribunal de Contas da União tem novo presidente. O ministro Bruno Dantas tomou posse nesta quarta-feira em Brasília. Bruno Dantas é ministro do TCU desde 2014, sendo um dos mais jovens a ocupar uma cadeira no tribunal, na época com 36 anos. Tem conduzido importantes fiscalizações, como as recentes auditorias no processo eleitoral. Também tem contribuído para a construção de soluções em processos complexos do setor de infraestrutura. Ele foi eleito presidente do TCU por unanimidade na sessão plenária do dia 7 deste mês. Estava à frente da Corte de Contas interinamente desde julho, em razão da aposentadoria da ministra Ana Reis. Não poderia eu, portanto, dedicar este momento senão a concitar as senhoras e os senhores a refletir sobre a situação social de nosso país e o papel das instituições democráticas em nossa quadra histórica. Ao eleger desde muito cedo o serviço público como minha missão, estabeleci como propósito trabalhar para que todo cidadão brasileiro tenha uma vida digna e compatível com a grandeza de nossa nação. O ministro Vital do Rego assume a vice-presidência do TCU e vai acumular a função de corregedor. O mandato tem duração de 1 ano e permite recondução por igual período. Justiça decide que a lei de cotas deve ser respeitada mesmo na seleção de candidatos para serviço militar temporário. Os detalhes no próximo bloco. Voltamos já. Para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mesmo na seleção de candidatos para serviço militar temporário, a lei de cotas deve ser respeitada. A 5ª turma do TRF da Primeira Região confirmou decisão da 8ª Vara Federal do DF, que determinou a reserva de vagas para candidatos negros nos editais de seleção de candidatos para prestação de serviço militar voluntário e temporário das Forças Armadas, com base na Lei de Cotas Raciais. Tudo começou quando a Defensoria Pública entrou com uma ação para que a União respeite a lei de cotas, não só nesse concurso, mas também nos próximos. Diante do êxito do pedido em primeira instância, a União recorreu ao TRF1, alegando que a lei de cotas deve ser aplicada apenas em casos envolvendo concursos para provimento de cargos efetivos ou empregos públicos. O relator no TRF1, desembargador federal Souza Prudente, afirmou não ver razões para anular a decisão de primeiro grau e destacou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ressalta a importância da superação de qualquer espécie de racismo na sociedade, devendo a política de cotas ser aplicada tanto para o egresso de servidores civis quanto para os militares. O passe livre para pessoas com deficiência não se estende ao transporte aéreo. A decisão é da 3ª turma do STJ. Por unanimidade, o colegiado entendeu que não é possível estender ao transporte aéreo o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual concedido por lei às pessoas com deficiência. Para os ministros, o benefício criaria para as empresas aéreas uma obrigação além das previstas na legislação federal. A ação contra a companhia aérea foi ajuizada por uma mulher com deficiência, para que fosse reconhecida a obrigação de disponibilizar vaga gratuita em viagens interestaduais, sempre que solicitado com antecedência e mediante a apresentação do documento comprobatório do direito ao passe livre. O Tribunal de Justiça do Maranhão havia julgado o pedido procedente sob a argumentação de que a lei que garante o direito ao passe livre não faz restrição quanto aos meios de transporte.
A companhia aérea recorreu ao STJ, alegando que a criação dessa obrigação poderia comprometer o equilíbrio econômico do contrato de concessão. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que o decreto que regulamenta o passe livre delimitou 2 assentos por veículo, sem especificar em qual tipo de transporte a gratuidade deveria ser aplicada. Mas uma portaria interministerial estabeleceu os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário sem se pronunciar sobre a aplicação na aviação civil. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a pensão mensal vitalícia de um estivador será calculada no fim da ação e não com base no valor indicado por ele na petição inicial. Na ação, o empregado disse que trabalhava como portuário avulso no porto de Itajaí, em Santa Catarina, desde 1994. Em 2018, alegou ter sofrido lesões no braço e no joelho, quando a tampa de uma espécie de poço do navio em que ele trabalhava se rompeu. Ele precisou passar por 2 cirurgias e fisioterapia e teve de ficar afastado por quase 2 anos. O portuário ajuizou a ação contra o órgão gestor de mão de obra do porto de Itajaí e pediu o pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, com valor estimado em R$ 20.160. Ele também solicitou que o montante fosse atualizado de acordo com os reajustes anuais da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, deferiu a reparação material e fixou a pensão em 10% da média da remuneração do estivador nos 6 meses anteriores ao acidente, mas limitou a condenação ao valor indicado pelo empregado na petição inicial. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a lei não exige a apresentação de pedido com indicação precisa de valores, mas apenas que o valor seja indicado na petição inicial, ainda que por estimativa. Ele ponderou que o trabalhador não tinha condições de apontar o valor exato, porque somente a perícia poderia definir o grau da incapacidade, a extensão do dano e a relação do acidente com a atividade desenvolvida. Assim, ficou decidido por unanimidade que a pensão mensal vitalícia deve ser paga por todo o período de vida do trabalhador e que deve ser atualizada anualmente de acordo com os reajustes da categoria profissional. A Justiça de Mato Grosso promoveu o 7º encontro de sustentabilidade. Na pauta, troca de experiências e muitos debates. Mudanças simples na rotina contribuem com a economia, reduzem o desperdício, a poluição e ajudam a diminuir impactos ao meio ambiente. E a Justiça Estadual tem praticado o desenvolvimento sustentável. As iniciativas são planejadas e executadas. Uma delas é o 7º Encontro de Sustentabilidade Poder Judiciário de Mato Grosso, realizado de forma híbrida, com foco na gestão e governança. A gente sabe que a sustentabilidade é multidisciplinar, então ela abrange várias outras situações, né? Como o social, o ambiental, o econômico, ético, político, jurídico, né? Então, e qualidade de vida também. Então, a gente tentou abordar isso nesse tema. Nós estarmos cientes de que nós temos que atingir o nosso e melhorar o nosso performance de maneira menos onerosa para a instituição. Redução de gastos e mudanças, principalmente comportamental. E essa discussão ela é imprescindível. Na abertura do encontro, magistrados, magistradas, servidores e servidoras da capital e do interior e convidados acompanharam uma palestra sobre sustentabilidade e contas públicas. Procurei mostrar que onde se tem uma boa prática de planejamento de longo prazo, onde se tem uma boa prática de cuidar bem da receita pública e principalmente de fazer o gasto de uma maneira eficiente, como prevê a própria Constituição da nossa República, ali se tem desenvolvimento, as pessoas têm trabalho, gera renda e as pessoas são felizes. Sustentabilidade é isso. No encontro, as unidades judiciárias que fazem a diferença em prol da sustentabilidade fizeram exposição das ações bem-sucedidas.
O óleo descartado de forma incorreta, ele é um alto fator contaminante do solo e, além disso, a gente pode ajudar uma escola com R$2, que a empresa responsável pela transformação, ela paga para cada escola R$2 a cada litro de óleo que a gente entregue para lá. E nós escolhemos a escola Nossa Senhora do Alto da Glória. No segundo dia do evento, as atividades foram retomadas com palestras, rodas de conversas e apresentação de boas práticas. As comarcas que se destacaram ainda mais na redução do consumo foram premiadas. É um incentivo a mais para essas comarcas, né? A seguir, TRT da Bahia investe em ações coletivas de prevenção ao acidente de trabalho. Voltamos já. O TRT da Bahia está cada vez mais mobilizado na promoção de ações coletivas para prevenir os acidentes de trabalho. É o que a gente vê agora na reportagem de Carolina Vasco. Notícias que chocam, mas ainda são comuns. No Brasil, a cada 51 segundos, um acidente de trabalho é notificado. Foram 6.161.623 acidentes e 22.954 mortes registradas entre 2012 e 2021, segundo o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho. A gestora do Programa Trabalho Seguro, iniciativa do CSJT e do TST no TRT da Bahia, aponta os motivos para acidentes ainda acontecerem. Na observância das normas de saúde e segurança do trabalho, algumas falhas das medidas de vigilância, a própria falta ou subnotificação dos acidentes e de doenças. Por quê? Porque os dados, as notificações, permitem um aprimoramento das condições de trabalho. Na medida em que você tem, como temos no Brasil, um alto índice de subnotificação, tanto de acidentes típicos como de doenças do trabalho, decorrentes do trabalho, você tem uma deficiência também das políticas indispensáveis à melhoria das condições de trabalho. Sem falar que, especialmente quando a gente fala de um período pós-pandemia, houve um aumento da precarização do trabalho. O procurador do Trabalho, Ilan Fonseca, acrescenta. A gente tem observado um crescimento no número de acidentes fatais, especialmente nesse ano de 2022, e a gente acredita que, em parte, isso é motivado pelo retorno das atividades econômicas após a pandemia. Então, isso tem chegado para a gente, principalmente através da mídia, essas notícias de acidentes fatais. A Bahia está em 8º lugar em notificações e Salvador em 4º no quesito afastamentos por acidentes. Em novembro, 2 trabalhadores da construção civil de 18 e 55 anos morreram na capital e no interior do estado. O diretor de saúde do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, um dos setores mais afetados, Arilson Ferreira, comenta. Só vai acabar sim se o patrão, as empresas entenderem que investir em saúde e em segurança não é gasto, não é prejuízo. É investir no bem-estar, na dignidade, na vida do trabalhador. 2 situações em que apenas o uso dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, não resolveriam. O EPI é fundamental, mas ele é a última barreira e a partir dela é o próprio corpo do trabalhador, da trabalhadora que está ali exposto. Então é preciso também desfazer o mito de que a causa do acidente de trabalho está na própria vítima que deixou de usar o EPI. Então quando você tem um caso, por exemplo, de um trabalhador que cai de uma altura de 5, 6 andares, dificilmente um capacete vai salvar a vida desse trabalhador. Mas um guarda-corpo, aí sim, isso vai salvar a sua vida. Evitar acidentes fatais como esses que a gente acompanhou é possível. Além da conscientização, uma das medidas é a garantia de ações coletivas de proteção, como essas que a gente está acompanhando lá atrás. Quem detalha algumas das ações implantadas nesta obra é o engenheiro responsável, Alexandre Santana. A gente tem o andaime, que é colocado em volta já com guarda-corpo, né? Isso aí a gente já consegue dispensar o uso de cinto de segurança, porque o trabalhador só sobe quando esse guarda-corpo está todo colocado. Além disso, a gente tem o para-lixo, que é uma plataforma logo abaixo desse sistema, do andaime, aquela dali de baixo, que aí ela evita queda de resíduos também, né? Dessas áreas de lá de cima, com o trabalhador que está circulando embaixo, junto com o isolamento, que a gente, além da bandeja primária, todo o perímetro da torre ela é isolada, né?
Fora isso, a gente tem também na obra, para o trabalhador circular, a gente tem caminho seguro, né, que são os caminhos que a gente faz, né, sinalizados, com tela. O engenheiro também destaca o chamado DDS, Diálogo de Segurança, realizado diariamente com os trabalhadores antes das atividades. A gente reúne todos eles e a gente faz esse diálogo, né? Exatamente enfatizando a importância, né, de manter não só a EPI, né, que é a segurança individual, mas a coletiva, um ajudar o outro, né? Então, a gente percebe sim que cada vez mais as empresas buscam, porque isso gera resultado também, né? Você não ter acidente na obra gera resultado, né? De prazo, você consegue ter uma equipe mais motivada também, porque está num ambiente seguro, um ambiente legal. Um esforço conjunto que pode mudar as estatísticas. A melhor forma de se prevenir o acidente de trabalho é promovendo uma organização empresarial que capacite esses trabalhadores e que exija o uso dos equipamentos, sejam eles de proteção coletiva, sejam eles de proteção individual, como cinto de segurança ou capacete. A Advocacia Geral da União homenageou em Brasília personalidades com comendas da Ordem do Mérito. Foram 77 personalidades condecoradas com a Ordem do Mérito da Advocacia Geral da União. O evento, que ocorreu no Clube Naval de Brasília, em sua 3ª edição, contou com a participação de membros, servidores, autoridades e convidados. As comendas da Ordem do Mérito da AGU são atribuídas a pessoas naturais, órgãos e entidades da administração pública, instituições e organizações militares brasileiras ou estrangeiras que tenham prestado notáveis serviços à Advocacia Geral da União em contexto nacional e internacional. Essa medalha não é de graça. Ele é fruto de suor, ele é fruto de entrega, João. E nós entregamos. Esse é o retrato da nossa Advocacia Geral da União. Uma instituição de Estado, uma instituição com assento constitucional, presidente, feita por advogados. Advogados públicos, mas advogados que lutam pelo interesse dos seus clientes. E a representatividade da medalha faz com que todos vocês tenham essa sensação de pertencimento. Sintam-se cada um donos dessa instituição que cumpre a sua missão e que entrega ao Brasil o que tem de melhor na advocacia pública e, por que não, presidente, na advocacia privada. Nesta edição, foram 14 contemplados com o grau Gran Cruz, 41 com o grau Grande Oficial e 19 com o grau Comendador. Além deles, foram homenageados 3 novos membros do Conselho da Ordem. Os advogados da União, Bernardo Batista de Assunção e Paulo Henrique Kuhn, e também o procurador da Fazenda Nacional, Cláudio Xavier Felder Filho, que foram condecorados com o grau Gran Cruz, conforme determina o artigo 11 da Portaria número 458 de 2019. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.